Olá pessoal, então aqui novamente nosso canal Tutoriais e News aqui com uma nova videoaula. Nós passamos algum tempo aí sem publicar conteúdo, então hoje nós vamos mostrar aí como vocês vão poder fazer um tune virtual. Seria personalizar um automóvel. Nós vamos utilizar o Photoshop para fazer essa atividade. O Photoshop ele também possibilita criar composições. O que são composições? É quando você faz a junção de várias imagens em uma imagem só. A partir de várias imagens diferentes você consegue criar aí também uma composição. O Photoshop ele é muito versátil para fazer isso aí. Ele possui os comandos de edição. Nos comandos de edição ele pode possibilitar você criar um efeito de perspectiva, você distorcer uma imagem ou deformar. As ferramentas de seleção. No caso nós vamos usar hoje muito a ferramenta caneta para fazer a seleção. E os ferramentas de ajuste que seriam matiz e saturação. Como nós vamos criar um tune virtual, então a gente vai precisar modificar a cor de um automóvel. Eu vou minimizar e vou mostrar aqui qual seria o trabalho que nós iremos criar. Então, a partir de algumas imagens, eu vou abrir aqui para que nós possamos mostrar. Dessas imagens, nós vamos fazer essa arte final aqui. Essa arte final é uma arte final de um tune, que seria personalizar um automóvel. A partir das imagens, dessa imagem aqui, nós vamos fazer uma modificação de cor e nós vamos também fazer uma modificação nas rodas. Aí tem a logomarca que nós devemos criar. Nós estamos fazendo essa arte gráfica e especificamente porque nós vamos também lançar no nosso canal uma promoção que vai coincidir com a estreia do filme Velozes e Furiosos. Então a gente já vai pegar um gancho dessa promoção. Nós vamos abrir o Photoshop para fazer esse trabalho. E nós vamos ter que utilizar a ferramenta de caneta para fazer a seleção. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou abrir o arquivo. O arquivo que eu vou utilizar é esse aqui. Mustang Shelby 02. Então nas minhas configurações aqui eu tenho uma paleta de camadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear essa camada. Dar um clique duplo, vou dar o nome de Mustang. Simples. Essa imagem eu vou fazer o que? Vou duplicar. Então para duplicar a camada eu vou clicar com o botão direito, vou escolher duplicar camada. Eu vou ficar com duas camadas porque na camada de cima eu vou fazer algumas modificações. A camada de baixo eu mantenho, não vou modificar. A camada de baixo vou desabilitar a visualização, vou desmarcar aqui. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a fazer as composições, mas para isso eu tenho que fazer as seleções. As seleções eu vou fazer com a ferramenta caneta. A ferramenta caneta, ela antes era chamada de ferramenta PET. Então o que eu tenho que fazer aqui? Como eu vou criar um tuning, eu vou modificar a cor da lataria do automóvel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma seleção. Vou apagar tudo que não é parte da lataria do automóvel. Então, como vocês podem perceber, eu já estou aqui com a ferramenta caneta e seleciono a camada de cima, a camada copa. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar em torno dessas áreas aqui, do para-brisas, daqui dos vidros, aqui do retrovisor, dos pneus, essas partes do painel também e também os faróis. Então vou apagar tudo isso. Não tem problema apagar porque quando eu apagar eu vou ter a camada de baixo. Então seleciono a partir da camada de cima. Então o que eu vou fazer? Vou começar a desenhar. Essa ferramenta ela funciona assim. Você clica, ele vai criando ponto. Você pode também pressionar, manter pressionado e aí modelar como é que você quer a seleção. Então aqui nesse ponto existe uma curva. Vocês podem ver que aqui a linha ficou reta. Aí eu mantenho pressionado e arrasto. Esse ponto que ficou aqui, se eu mantiver, ele vai dar problema na minha seleção. Então, eu pressiono a tecla Alt e eu vou desfazendo. Essa parte do trabalho vai necessitar que você tenha muita paciência, porque o resultado final vai depender muito dessa seleção que você está fazendo aqui. Vou fazer aqui as seleções. Daqui a pouquinho, quando você já tiver um pouco mais familiarizado com a ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou Ctrl Alt Z para ir desfazendo o comando. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa porque então fechei a seleção. Quando eu fechar a seleção, que eu cliquei no primeiro ponto, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher criar seleção. Eu criei um caminho. Essa ferramenta caneta, ela cria um caminho. Aí eu posso escolher o que eu vou fazer com esse caminho. No caso, eu criei uma seleção. Eu vou clicar com o botão direito, escolher aí criar seleção. Raio de difusão vai ser 0. Pressiona OK. Aí o que eu vou fazer? Eu vou excluir. Pressiona a tecla Delete. Você pode ver que ficou vazio aqui embaixo. Desfaz a seleção. Cancelar a seleção.
vou só habilitar novamente aqui, para que você entenda. Desabilitar de novo. Então eu não estou perdendo nada, porque na camada de baixo eu tenho a mesma imagem, que foi a cópia original. Então mais uma vez aqui, daqui a pouquinho eu repito. Eu vou dar uma pausa enquanto eu estou fazendo as seleções mais complexas, para que não fique muito demorado. E aí quando você estiver assistindo, é só lembrar o que eu estou fazendo. Eu estou usando a ferramenta caneta para fazer a seleção. Agora aqui eu tenho uma curva. O que eu vou fazer? Eu clico aqui, nesse próximo ponto eu pressiono, mantenho pressionado, e aí eu já determino aqui como é que eu quero essa curva. Tecla Alt para clicar aqui em cima. Pronto, desfez o nó, que é a mesma coisa. Então aqui, como eu falei ainda agora há pouco, tem que ter muita paciência para executar essa etapa do trabalho, porque senão vão ficar muitas falhas e o trabalho não vai ficar ok, a qualidade do trabalho não vai ficar ok. Isso aqui é uma linha reta. O que eu vou fazer? Mantenho pressionado, e aí eu vou só... Então isso aqui vai ser parte determinante do trabalho, essa seleção. Essa seleção eu estou fazendo porque o que eu quero é criar uma seleção, excluir os elementos que estou selecionando. No caso, mais uma vez, o botão direito, criar seleção, pressiona Enter, apaga, desfaz a seleção que eu vou fazer agora. Vou fazer essa outra parte aqui de baixo desse painel, porque senão quando eu aplicar o efeito de modificação de cor, matiz e saturação, o que vai acontecer? Ele vai modificar toda a cor do automóvel. Eu não quero isso, eu quero que ele modifique só a cor da lataria. Aí o que eu vou fazer? Estou fazendo aqui a seleção. De vez em quando vou dar uma pausa. Eu vou mudar a cor desse automóvel. Ele não vai ficar na cor verde, ele vai ficar na cor vermelha, como eu falei ainda agora há pouco. Eu escolhi para fazer a partir de um tutorial da internet bem simples. A gente poderia também modificar itens, como por exemplo, fazer rebaixamento, cortar mola. Poderia modificar a estrutura do automóvel. Só que isso a gente vai deixar para uma aplicação um pouco mais complexa. Que se a gente for fazer isso aqui, né, como é uma das primeiras aulas que a gente está vendo aí para os nossos seguidores, então vai ficar bem difícil. Então, mais uma vez, criar a seleção, aí vai fazendo, vai selecionando isso aí tudinho. Isso vai ser preciso que você assista essa videoaula, né? Se tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta. Mas, a grosso modo, eu estou usando apenas a ferramenta caneta para fazer a seleção. A dúvida é, posso utilizar uma outra ferramenta? Tem outra ferramenta que pode ser utilizada, que é a ferramenta, eu vou já mostrar, mas a ferramenta caneta, ela vai dar uma qualidade melhor para o trabalho. Por quê? Porque eu vou poder fazer justamente essas curvas, e com outras ferramentas eu não vou ter a possibilidade de fazer isso aí. Olha aí, botão direito, criar seleção. Então vou continuar aqui fazendo a seleção. Agora eu vou selecionar essa parte aqui do para-brisas. Mesma coisa, toda vez eu estou fazendo com a ferramenta seleção, tá? A ferramenta caneta, ela é boa para fazer seleção, para criar curvas, né? Coisa que não tem disponibilidade de fazer com as outras ferramentas de seleção. No caso, a ferramenta laço poligonal, que estou fazendo. Pressionar Alt para clicar no último ponto, para não ficar com um nó muito desconforme, que pode atrapalhar o seu processo de seleção. Essa parte aqui eu já disse, vai ter que ser feita com muita calma. Não tem como tentar fazer isso aqui rápido, porque senão cria a seleção, botão direito, vai deletando, desfaz a seleção, menu selecionar, cancelar a seleção. Vou mostrar agora como é que faz a seleção aqui da roda, que eu vou excluir também, criando os pontos. Aí o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Aqui já faz uma curva. Por exemplo, aqui, isso aqui com uma outra ferramenta seria impossível de fazer. Clicar aqui em cima, vocês viram que a linha ficou reta. Faz a seleção mais curva, tá? Deixa eu fazer aqui, que não ficou muito legal a seleção. Fazendo a seleção um pouco mais curva. Esse ponto aqui, ó, tá? A ferramenta caneta, ela tem essa versatilidade. Agora, ó,
ficou uma linha reta. O que eu faço? Eu mantenho pressionado, eu ainda estou pressionando o botão no mouse. O que eu faço? Eu vou desenhando. E precisa também ter uma firmeza na mão para fazer isso aqui. Aí ficou essa alça. Eu vou clicar na tecla Alt, vou clicar aqui em cima. Pronto, aí eu desfiz a seleção. Aí o que eu vou continuar fazendo aqui? A mesma coisa. Por quê? Porque eu vou excluir a roda, né? Porque senão quando eu aplicar a saturação, ele vai também combinação de tecla Ctrl Alt Z para desfazer no Photoshop. Aí eu fecho a seleção clicando no primeiro ponto. Então mais uma vez, botão direito, criar seleção, Enter, pressiona Delete. Agora eu vou dar uma pausa e vou terminar de fazer as seleções que estão faltando. As seleções que estão faltando são as seleções aqui do pneu da frente, do pneu de trás, dos vidros, desses adesivos aqui que são as faixas dos faróis. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa e aí eu vou retornar quando já estiver terminando, porque senão o vídeo vai se tornar muito extenso. Então eu vou dar uma pausa. Então só confirmando aqui, ó, as seleções que nós estamos fazendo. Aqui eu repito, dei uma pausa porque ficou muito complicado, ia ficar muito complicado, ia demorar muito tempo, o vídeo ia ficar muito extenso. Aí o que eu fiz? Eu dei uma pausa, aí ó, estou continuando aqui com as seleções com a ferramenta caneta. Então essa aqui vai ser a última seleção que eu vou fazer. Depois dessa seleção, eu já vou poder aplicar o efeito de modificação de cor, que é o item principal desse tutorial, né? Que seria modificar a cor. Seria usar o comando que eu falei agora há pouco, matiz e saturação. Então, cria a seleção, ok, apaga. Aí agora vamos dar uma olhada como é que ficou. Então é importante que você tenha só a lataria do automóvel. Não tem problema nenhum, porque pode estar pensando o seguinte: ah, como é que eu vou agora fazer as outras partes do carro? Ficaram na camada de baixo, outra parte do carro. E para que eu possa fazer a modificação, eu tenho que estar com a camada Mustang Copy, que eu fiz agora há pouco, ativa. Então eu vou até o menu imagem, escolher aqui ajustes, matiz e saturação. Esse comando funciona da seguinte maneira: é para eu aumentar o excesso de cor de uma imagem, para modificar a cor de uma imagem, eu posso usar esse comando matiz e saturação. Eu vou marcar colorir. Vocês podem ver que quando eu marquei colorir, ele já está deixando aqui o carro na cor vermelha, mas eu vou aumentar a saturação, vou deixar a saturação aqui em 100%, né? E matiz também em 100%, porque eu quero que ele fique bem vermelho. Vocês podem ver que ficou bem interessante a cor do carro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você quiser mudar para uma outra cor, você também pode modificar, mas no exemplo que nós temos no tutorial que eu tenho, eu vou deixá-lo na cor vermelha. Vou deixar na cor vermelha. Vocês estão vendo aqui, ó, marquei colorir, aí a matiz eu deixei em 360 e a saturação também em 360. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir a outra imagem que eu vou usar, essa daqui, que eu quero copiar as rodas. Para fazer a cópia, eu vou ter que fazer a seleção também com a ferramenta caneta. Mesma coisa, seleciona, clica, cria uma linha reta, vai pressionando, mantém pressionado, vai modelando. Clica aqui para tirar a alça. Ferramenta muito versátil, ferramenta caneta. As pessoas têm dificuldade de utilizar, mas é tudo uma questão de prática. Eu vou fechar agora, seleção. Botão direito, criar a seleção. Aí copia. Aí o que eu vou fazer? Aqui, eu vou colar, Ctrl V. Agora eu vou utilizar uma outra ferramenta, que são as ferramentas de edição, transformar, redimensionar. Vou aumentar o tamanho. Vou deixar essa imagem aqui ocupando a área dessa outra roda que eu tinha aqui anteriormente. Agora eu vou ter que aplicar alguns comandos. Então editar, transformar, eu posso escolher aqui, ó, distorcer, trazer para cá. Perceba que como está na camada de cima, aqui ó, camada 1, eu posso até renomear isso aí. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que apagar parte dessa imagem. Antes de finalizar, eu quero dar um efeito, porque essa calota ela está como tivesse assim extrusada para a parte de fora. Então eu escolhi aqui o deformar. Aí o que eu faço? Trago um pouco mais para cima. Pode perceber que aqui ele ficou ocupando a parte da lataria. Vou desmarcar, vou voltar para a camada de baixo, vou fazer uma seleção, mais uma vez, aqui. Até meio vermelho, meio verde aqui, ó. Então o que eu falei ainda agora há pouco para vocês. Isso aqui vai depender o sucesso do trabalho de vocês, né? A estética do trabalho de vocês. Selecionar nessa parte de baixo. Aí eu volto, marco,
cria a seleção e apaga. Desculpe, na camada onde está a roda. Voltar para outra janela, fazer a mesma coisa. Vou dar uma pausa novamente para retornar depois. Terminando aqui de fazer a seleção, criar a seleção, copiar, volta para outra janela, diminuir aqui um pouquinho o nível do zoom, Ctrl menos eu diminuo o nível do zoom, colar. Agora eu vou aumentar novamente, editar, transformar, redimensionar, vou aumentando. Essa aqui já é a roda traseira, vou deixar também desse tamanho, ampliar um pouquinho. As teclas Ctrl mais, a combinação dessas teclas servem para você também aí ampliar e reduzir sem ter que ficar utilizando o mouse direto. Essas teclas de atalho são muito importantes. Então mais uma vez aqui, editar, transformar, distorcer. Aí eu vou clicar nesse pontozinho aqui e esse outro, trazer para cá. Essa é uma tecla entra. Tão simples. Aí já está com o nosso trabalho quase todo pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada aqui embaixo, seleciona, vou criar uma camada aqui embaixo. Essa camada eu vou preencher com a cor cinza. Escolher aqui a cor cinza. Ferramenta de preenchimento. Vou criar uma outra camada, vou preencher com a cor preta. Agora eu vou usar a borracha, vou escolher a borracha, vou configurar uma borracha 0% de dureza, vou aumentar o tamanho. O que eu vou fazer? Vou apagar aqui a parte de baixo. Pronto. Vou criar mais uma outra camada. Aí essa camada eu vou fazer um desenho como se fosse, né? Aliás, vou deixar isso aí para depois. E aí para finalizar, eu vou inserir alguns itens aqui, como se fosse a logomarca da equipe. Você vai personalizar a partir de um desenho. Trazer para cá. Inserir a outra imagem. Esses comandos para modificar a cor dos objetos. Nessa camada que eu inseri logo 2, eu não quero nessa cor, vou querer ela na cor branca. Sobreposição de cor. Arrasta, escolho a cor branca, confirma o comando. Deixa mais aqui embaixo. E aí eu vou inserir a outra parte da logomarca. É como se fosse a logomarca da equipe que está fazendo o projeto. Vou deixar aqui, vou deixar também na cor branca. Adicionar estilo de camada, está com a camada selecionada. Sobreposição de cor, isso aqui também vai ficar na cor branca. Aí clique em OK, clique em OK. Então, só para finalizar, mais uma coisinha aqui só para finalizar. Vocês podem ver que, olha só, eu vou aplicar um efeito de sombra para não ficar assim muito duro. Vou selecionar aqui, ó, a camada onde tem Mustang. Eu vou adicionar um estilo de camada. O estilo de camada que eu vou adicionar vai ser sombra projetada. Eu vou escolher aqui o tamanho da sombra, vou aumentar um pouquinho. Se eu estou na camada de sombra, tá aqui, Mustang, sombra projetada. Aí eu posso escolher uma sombra um pouco mais dura, tá um pouquinho aqui o tamanho. Acho que assim tá ok. É importante entender que você vai fazer esse túnel com a foto do seu automóvel daí da sua casa, do seu pai, né? Ou o seu automóvel, senão você pode baixar na internet. Esse trabalho aqui nós fizemos, vou desabilitar aqui a visualização das camadas, só para a gente visualizar. Então o que a gente fez aqui? Tá? Temos essa composição. Agora eu vou marcar novamente, vou achatar as camadas para que eu possa salvar. Você vai participar dessa promoção, a promoção que a gente tem, você vai reproduzir esse túnel, você vai salvar o arquivo, vou salvar em PNG, é importante que você tenha, dá um nome aí para o arquivo, projeto, vou colocar aqui projeto, túnel. Aí você põe o seu nome, no caso aqui eu vou colocar meu nome, túnel Paulo Albuquerque. Você tem que ter essa imagem original, porque essa imagem original é para você comprovar, porque você vai mandar para a nossa fanpage. Inclusive vai ficar uma descrição junto com esse banner que nós vamos publicar no Facebook. Eu acho que a partir da próxima semana nós vamos publicar no Facebook. Aí você vai poder concorrer. Então para concorrer, eu vou até mostrar aqui qual é o banner que nós vamos utilizar. Como nós estamos aí próximos, né, da estreia do filme Velozes e Furiosos, nós vamos criar essa campanha. Você vai reproduzir o túnel,
tá? Você vai utilizar um carro, o seu carro, a foto do seu carro, então se não tiver, baixe na internet. Aí o que você vai fazer? Você reproduz você reproduz a imagem a partir desse tutorial usando os comandos semelhantes. Aí você concorre a um par de ingressos para você assistir a estreia do filme Velozes e Furiosos. Vocês vão ter aí em torno de 1,5 semana para fazer esse trabalho. Qualquer dúvida, acessa lá o nosso perfil no YouTube, vai estar disponível. Deixa lá a sua dúvida, a gente vai responder para você. Então, aqui você vai, além de aprender como criar o túnel, você também vai poder concorrer. Então não esquece, vai lá, tem alguma dúvida, deixa um comentário, dá uma curtida também no nosso site. Nós estamos planejando outras aulas. No decorrer da semana nós vamos também divulgar mais essa campanha aí para você concorrer aí um par de ingressos. Então aqui no nosso canal, além de você aprender, você também concorre a prêmios. Então nós vamos finalizar. Terminou, salvou o arquivo. Depois tem uma descrição aqui na fanpage, vai ter uma descrição também aqui no nosso canal de como é que você faz para participar de maneira mais detalhada. Tá ok, pessoal? Então a gente vai aguardar aí, espero que vocês todos consigam fazer um trabalho que fique bem legal e que vocês aprendam também o que é mais importante e também, se puder, lógico, né, ganhar também um par de ingressos para curtir a estreia desse filme, pessoal. Então até mais.